nós estamos de volta. Eu queria que esse programa tivesse, sabe quantas horas? Umas 3 ou 4, porque a conversa com a Giovana é ótima. Tô aprendendo muito! Giovana, já aqui em off, eu já perguntei pra ela, eu já faço cada coisa errada, pode falar. Aqui, só o que eu perguntei aqui pra Meg, o fermento dissolvido no sal, já é um outro mito que as pessoas têm. Não existe. Sal é fungicida e bactericida, mata todo o fermento. O fermento é um ser vivo, ele é uma levedura, então ele não pode ter contato com o sal direto de jeito nenhum. Então esse é um outro mito. Então aqui, tá errado, viu, gente? Você tá coloca errado. O fermento e o sal e o açúcar, tá errado. Você não precisa fazer isso, separado, né? Não, de jeito nenhum. O açúcar até acelera a fermentação. Pode ser feito com açúcar, mas o sal de forma alguma ter contato com o fermento. O que você tá colocando aqui, Bia? Aqui a gente tá colocando a farinha, eu tô peneirando e depois que eu colocar a farinha, aí eu vou entrar com o meu sal. Que aí ele não vai ter o contato direto com o fermento. Essa farinha eu acho aqui... Sim, a farinha italiana, não é? Eu uso uma farinha italiana, dá um pão de melhor qualidade. Porém, no dia a dia a gente não acha, só em grandes supermercados e tudo mais. Então, as farinhas italianas, francesas, elas têm muita qualidade, porém elas perdem um pouco pelo valor dela que elas chegam no Brasil ainda. Então essa daqui eu tô usando uma farinha nacional mesmo. Ela vai dar um pão de melhor qualidade, mas geralmente a gente tem que diminuir um pouco a água do pão. Bem pouquinho. Mas essa receita que eu vou passar pra vocês, eu coloquei aqui 350 ml de água. Ela já dá um bom pão, mesmo sendo feito com uma farinha nacional, tá? As farinhas, quanto melhor a qualidade delas, mais água elas conseguem absorver. Essa é uma característica delas. Essa técnica de pão que a gente vai fazer aqui, o bacana dela é que como ela não precisa sovar a massa na bancada, você pode fazer um pão com muito mais água, muito mais hidratado. Então, o que acontece? O seu pão vai durar mais na prateleira ou em casa, ele vai ter uma melhor qualidade de miolo, de textura e de sabor. Olha que pão fácil. Então eu posso... Então eu não tenho. Aqui em São João não achei a farinha italiana. Certo. Eu posso fazer toda com a nacional? Toda com a nacional. Sempre procurem farinhas que tenham uma melhor qualidade, que são mais puras. Tem muitas que vem escrito na embalagem que elas são mais puras, reservas especiais e tudo. Você já acha isso no supermercado. Tá começando a ter essa diferenciação. Ou então farinhas orgânicas. As farinhas orgânicas, elas têm normalmente um trigo de melhor qualidade, mais selecionado, elas são melhores para fazer um pão. Essa daí, a textura é assim? É assim mesmo, é pegajosa mesmo. O único cuidado que eu tenho que ter é de não ter grumo de farinha seco na minha massa. Aqui, eu não tenho mais grumo de farinha seco, parou de mexer. Parou de mexer, ela vai ficar 1 hora em temperatura ambiente, coberta, protegida para não ressecar, sempre protegida a massa de pão. E depois ela vai pra geladeira, por até 3 dias ela pode ficar na geladeira. E esse que é o bacana dessa receita, assim. Então essa daqui que você já vai mostrar, pode lavar só as mãos, tá? Eu posso comer um pedacinho? Pode. Eu gosto muito de comer massa crua. Muito. Que isso, Zé? Eu agora vou ter que fazer tudo, tem que fazer tudo diferente, gente. Sabe o que é? A avó ensina, a bisavó fazia assim, e a gente acaba fazendo. Agora tem Giovana para ensinar tudo para nós. Aqui a gente cobre com um plástico mesmo, 1 hora fora da geladeira. E depois a gente leva para a geladeira e deixa por até 3 dias. Mas depois de 12 horas ele já vai ter desenvolvido bem a massa. Eu vou mostrar para vocês uma massa já bem desenvolvida aqui. Você quer pôr na geladeira? Isso aí não precisa agora. Pode. Ele tem que ficar 1 hora para fora. 1 hora para fora. Pode deixar aqui atrás. Então 1 hora, depois vai para a geladeira, pode ficar até 3 dias, não é isso? Tá. Aí vamos ver Aí aqui a massa já bem desenvolvida. Olha certo? que bacana. Vou pegar a farinha aqui do lado. Tá, pode pegar, Bela. Olha aqui. Que massa. Então, tampadinha, viu, gente? Tem que ficar tampada, né, Giovana? Isso, bem fechada. Aqui eu já coloquei ela num pote, untado com um pouquinho de óleo para ela não grudar tanto. A minha massa ela vai se desenvolver na geladeira. A rede de glúten, que é o tão famoso glúten que todo mundo fala hoje em dia, é o que a gente mais quer no nosso pão. A rede de glúten, ela é como se fosse uma teia de aranha, realmente, que segura o ar do pão ali dentro e que deixa o nosso pão leve e fofo. Se essa rede não for bem desenvolvida, o nosso pão vai ficar pesado e embatumado. Que bacana, gente. Tá vendo que já tá bem fermentada a minha massa? Olha, esse aqui você deixou um dia.
Esse eu deixei um dia, eu fiz ontem à noite a Tá. massa, deixei 1 hora fora da geladeira e depois eu levei ela pra geladeira. Aqui eu vou fazer uma modelagem bem simples, certo? Só pra... Tô fechando a nossa massa. Ó, nossa, e a massa tá maravilhosa. Vocês viram que eu coloquei só um pouquinho de farinha na minha bancada. Isso aqui, ó, é super fácil de fazer em casa. Existem modelagens mais elaboradas, mas essa já dá um pão muito bonito. Tá. E aí a gente coloca pra fermentar. E se eu não tiver isso aqui? Então, Compra. não, imagina, que eu ensino outra técnica pro Tá. pessoal. Sabe peneira, essas de cabo, assim, normal? Pega uma daquelas touquinhas de cabelo, aquelas que usa pra entrar em cozinha. Tá. Que é tipo um TNT, alguma coisa assim. Isso. Coloca aquilo na peneira e coloca o pão para fermentar ali. Essa respiração do pão é muito importante. Isso daqui a madeira permite, essa respiração do pão. Aquela touquinha faz a mesma coisa, tá? Então aqui a parte superior do meu pão, ela vai para baixo do meu baneton. Isso aqui chama baneton. Tá. E aí depois eu jogo farinha em cima do pão. Quanto tempo vai ficar aí? Aqui vai ficar mais 1 hora, 1 hora e meia, dependendo da temperatura ambiente. Se tiver muito quente, ele vai fermentar mais rápido. Tá. 1 hora, tá? Aí Então- eu tenho a minha panela de pedra aqui. Aí vai ficar 1 hora. É aonde que ela vai assar? Aonde? Na panela de Que pedra. coisa linda. Eu tenho que mandar, a minha irmã vai adorar isso. Porque minha Gente. irmã mora fora do Brasil e ela levou as panelas de pedra. E ela falou assim, não vou levar roupa, não vou levar nada. Vou levar minhas panelas de pedra. E ela adora fazer pão. Essa panela, gente, ela simula um forno aqui dentro. Por quê? A parede dela é muito grossa, então ela aquece muito e segura muito a temperatura. Isso é super importante para fazer um pão rústico com uma casca bonita, bem dourada. Então, vamos supor que já cresceu aqui. Vamos Só para o supor que já pessoal ver cresceu. aqui. Tá. Então Aí aqui a você nossa põe- panela vai estar dentro do forno, muito aquecido. O seu forno ele tem que pelo menos pré-aquecer por uma meia hora. Então você tem que colocar a panela dentro do forno, Pra aquecer junto com o forno. Para aquecer, depois você tira e coloca o pão. Isso. É isso? Aí na hora que a sua panela tá quente, o forno tá quente. O pão tá fermentado depois de 1 hora modelado, certo? Eu venho aqui, coloco um papel, ou então eu viro direto na panela se eu for corajosa, certo? Ajeito Mas meu a panela pão, vai estar quente. a panela vai estar fervendo. Tem que pensar nisso. Pego Que aqui. isso aí, Giovana? Isso daqui. Porque você não me contou isso. O que é, Giovana? Isso daqui é uma lâmina daquelas de Ah, barbear tá. antiga, que compra em Aham. farmácia, essas coisas. Ela vai ajudar a fazer o corte do meu pão. Eu venho e corto bem rápido o meu pão e levo ele na panela já aquecida, Essa daqui tá pelando. pelando. Tá. Cuidado com a mão, tudo, tampo. O meu pão vai ficar 10 minutos tampado, certo? Dentro do forno. Meu pão vai soltar vapor, formar uma casca crocante. Depois de 10 minutos eu destampo e deixo assar por uns 40 minutos. Então nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Vamos fazer um intervalinho? Sabor em Prosa volta já!